O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Capítulo 4, vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Lá na congregação, a gente trabalha muito com sequência, né? Já trabalhamos vários livros da Palavra de Deus e agora estamos trabalhando em Atos dos Apóstolos. Minha última mensagem aqui na IPF foi também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, iniciando o capítulo 3. E hoje, pela graça de Deus, me tocou o coração, Senhor, de também trazer iniciar o capítulo 4. O capítulo 3 e o capítulo 4, eles estão muito ligados, ele trata de um mesmo assunto, ele começa e vai concluir dando uma ideia muito interessante. Ele começa na porta do templo com a cura de um mendigo. Foi o que eu preguei da última vez que estive com vocês. E ele vai concluir, e eu espero que, se Deus permitir, em outro momento, trazer a conclusão do capítulo 4, 3 e 4, quando eles vão dizer que não há nenhum necessitado entre eles, porque a igreja supre todas as necessidades. O Senhor supre a igreja e a igreja supre todas as necessidades. A igreja é um presente de Deus na terra. A igreja é bênção de Deus na terra. Mesmo passando por perseguições, por lutas, dificuldades, mas a igreja é bênção de Deus na terra. Deus chamou a igreja para ser bênção na terra. E o capítulo 4, verso 1, do 1 ao 4, diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua santa palavra, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que a Tua palavra venha ser, ó Deus, o centro e venha nos dirigir, nos conduzir para todo o centro da Tua vontade. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados, em Atos dos Apóstolos, uma coisa que me chama a atenção é que a igreja permanece. A igreja do Senhor, ela não para. Ela é contínua. Ela está sempre avançando. Ela está sempre cumprindo os propósitos do Senhor. E toda ação, ela tem uma reação, ou até mesmo reações. Tudo que nós fazemos vai vir algo ou ao nosso favor ou contra nós, mas sempre virá reação ou reações. Quando a igreja do Senhor, Jesus, ela está andando com o Senhor, andando no centro da sua vontade, ela está aprendendo do Senhor, está aos pés de Jesus, ela naturalmente, ela também vai estar na rua. Naturalmente, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, que enche o nosso coração, vai sair pelos nossos lábios. E nós vamos comunicar o reino de Deus. E vamos ver os propósitos do Senhor sendo cumpridos por meio de nós. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Meus irmãos, milagres, sinais, maravilhas acompanham o povo de Deus até os dias de hoje. Deus está sempre operando poderosamente no meio do seu povo, confirmando a ação dele em nossas vidas. Nós estamos aqui e é um milagre,
Porque quantos de nós Deus tirou da prostituição, do engano, das mentiras, de vícios? Quantos de nós fomos libertos por meio da palavra de Deus? Nós estamos aqui nessa manhã porque agradou o Senhor de nos alcançar da nossa perversidade, da nossa maldade, do nosso caminho mau, que estávamos andando para a nossa destruição, mas o Senhor se agradou em buscar cada um do seu povo para salvar e para usar como instrumento para a glória do seu nome. Então, a presença de Deus no meio da sua igreja promove sinais e maravilhas, a começar em nós, no ouvir a sua palavra, ao sermos alcançados pela sua palavra. Quando nós nos colocamos à disposição de fazer o ID do Senhor, o Senhor, Ele vai conosco. Ele vai no meio de nós, Ele vai trabalhando, conduzindo, para que tudo seja para a glória do seu nome. Pedro e João, eles não apenas realizaram uma cura, não foi somente uma cura, mas pelo caminho eles iam promovendo o reino de Deus. Pelo caminho eles iam anunciando o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. No capítulo 4, no verso 10 ao verso 12, eles estão compartilhando algo maravilhoso. Eles dizem assim, na palavra de Deus: tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, e a qual tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a presença do Senhor, a proclamação do nome do Senhor está sendo ali compartilhada, levado a sério quem é Jesus. Então, toda ação, ela tem reação. Toda ação vai gerar alguma coisa. E após esse aleijado ser curado, o que aconteceu? Vem a admiração pelos apóstolos. Os discípulos são ali venerados, são admirados. Imagina se fosse hoje, hein, nos nossos dias. Aqui na igreja eu acredito que ninguém ia querer a glória de Deus, né? Acredito que você, sendo instrumento nas mãos de Deus, você não vai se deixar se encher de orgulho, né? Se encher, bater no peito e dizer, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, acredito que você vai ser como os apóstolos, e vai dizer para eles, ei, por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão achando que isso vem de nós? Não, isso vem de Deus. Olha só, no capítulo 3, volta um pouquinho, capítulo 3, o verso 11. Quando eles são admirados ali por todos, olha só como diz o texto, verso 11 do capítulo 3. Apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Verso 13, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, aqui, eles não aceitam a glória para eles. A glória não é deles, a glória é devida ao Senhor. E nós, como igreja, também devemos entender que tudo é para a glória de Deus, nada deve ser para a glória do homem. Nada deve ser para exaltar os pastores, para exaltar presbíteros, para exaltar os diáconos. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Nós devemos nos doar e servir ao Senhor com alegria, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que tudo aponte para a glória de Deus, somente para o Senhor. Tudo que venhamos fazer, façamos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos.
Isso deve estar no nosso coração. Os discípulos, eles não aceitaram a glória que era de Deus. Não foi por eles. Eles também não dizem, não colocam que foi por causa da fé, não foi por conta da fé daquele mendigo que estava ali aleijado há tantos anos. Não, não é por conta deles. Não é por conta dele também. É vontade e propósito de Deus. É o dedo de Deus que está curando, é o dedo de Deus que se manifesta hoje no nosso meio, é a graça de Deus, é pela graça de Deus. Mas também, amados, essa ação também gera reações contrárias. Apesar que a primeira reação da admiração também não é aceitável pelos discípulos. Mas a segunda reação agora que eles vão sofrer é uma reação de perseguição. Eles vão ser perseguidos por conta do que ali eles estavam fazendo, promovendo o reino de Deus. Então, essa reação de perseguição contra os discípulos, eles foram interrompidos. No capítulo 4, o capítulo no qual nós estamos meditar, o verso 1 diz que eles ainda falavam ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, e prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, os discípulos, eles foram calados naquele momento, foram tirados de cena, não puderam concluir, não puderam dar continuidade naquilo que eles estavam fazendo, levando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então, queridos, os discípulos, eles passaram por essa perseguição, foram presos. Eles não podiam ali dar continuidade no trabalho o qual o Senhor os chamou, para que eles levassem glória ao nome do Senhor. Mas também, essa reação gerou também uma reação de ressentimento, de pessoas que ficaram ressentidos, os opositores do reino de Deus. Os opositores ficaram ressentidos, né? Ficaram de birrinha, né? Ficaram de bico, olhando, esses aí agora estão aqui no templo falando, né? Vamos prendê-los. Eles prenderam por quê? Porque incomodou o que eles ouviam. Diz o verso 2, ressentidos por ensinarem eles o povo, a anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Notem quem estava lá. Um dos personagens principal, né, um grupo de personagem principal que está aqui como opositor, são os saduceus. Os irmãos sabem que os saduceus é um partido religioso ali dos judeus, que estava ali no período do Antigo e do Novo Testamento, que era totalmente contraditório ao ensino dos discípulos, que eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em milagres, eles eram bem humanistas. Eles eram bem humanistas. E para eles só o Pentateuco, eles só tinham o Pentateuco, eles não acreditavam nos outros textos, somente no Pentateuco, os 5 livros, né, das leis de Moisés. Então, os saduceus também eles tinham uma boa relação com quem? Com Roma. Então, essa boa relação que eles tinham com Roma permitia que o templo continuasse aberto, permitia que eles pudessem ali ter o poder, a autoridade. Eram homens poderosos, homens de poder ali, os saduceus. Eram os mais respeitados ali da época. Tinham muito poder aquisitivo, eram muito reconhecidos pelo povo. Mas agora, o Senhor Jesus e os seus discípulos estão ensinando algo contrário a eles. E eles querem calá-los, querem tirar os discípulos de Jesus. Então, nessa boa influência, eles vão fazer de tudo para o templo permanecer. E eles querem calar. E a última reação que nós observamos é a reação do povo. A primeira reação é das pessoas correr para os discípulos. A segunda é a perseguição que houve ali contra os discípulos. E a terceira é a reação que vem do povo. Agora a reação vem do povo, mas não
para admirar os discípulos, mas agora eles enxergaram o sinal, eles entenderam o que é importante. Eles agora estão se agregando, não por conta dos discípulos, mas por conta do Senhor dos discípulos. E ali acrescenta quase a 5.000 o número de pessoas que foram ganhadas pelo Evangelho. Agora quase 5.000 homens, só homens, né, estão agora sendo contados ali por conta da proclamação da palavra de Deus. Amados, em Romanos capítulo 10, no verso 17, diz assim: assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O Senhor nos deu tudo que nós, como igreja, precisamos para promover o reino. A roda está pronta, nós não precisamos querer inventar, nós só precisamos seguir o que o Senhor Jesus começou. Aquilo que Ele começou, se nós dermos continuidade, seguindo os seus passos, fazendo a sua vontade, nós vamos conseguir, primeiramente, ter alegria em nossos corações, alegria que vem do alto, alegria verdadeira. Segundo, nós vamos ver essa alegria contagiando outros, porque outros também serão alcançados pela palavra de Deus. O que nós devemos fazer como igreja? Promover o reino. O capítulo 4 de Atos 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, quase 5.000 homens agora estavam ali, o quê? Adorando a Deus. Eles não estavam ali por conta do pastor. Eles não estavam ali por conta dos saduceus, dos fariseus, não. Eles estavam ali por conta de Jesus. Eles entenderam, seus corações foram abertos para a verdade. Eles agora contemplavam céus abertos. Eles agora tinham um relacionamento, eles foram reconectados com o autor da vida. Aquele que foi salvo, foi reconectado com o Senhor da vida. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para reconciliar aquele que estava perdido, corrompido, agora está ligado novamente com o Pai, por meio de Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus. A inimizade foi tirada de nós, porque agora nós temos total acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então, queridos, é pela proclamação da palavra. Somente pela proclamação da palavra de Cristo. Meus irmãos, o que esses homens ouviram que mudou suas vidas? Eles ouviram o mesmo que eu e você. Eles ouviram a respeito do Cristo ressurreto, o Deus encarnado, o Salvador. Quero ver algumas aplicações com meus irmãos diante desse texto. A primeira é que uma vida com Jesus e a proclamação de sua palavra que alcança corações. É uma vida, não é nada mais do que render as nossas vidas ao Senhor. É quando nós rendemos as nossas vidas ao Senhor. Quando nós andamos com o Senhor nos chamou primeiramente para estar com Ele, para estar rendido aos seus pés. E naturalmente nós vamos proclamar a sua palavra, que alcança corações de novos, que vão ouvir essa palavra, que vão receber essa palavra, vão ter os seus corações aquecidos, suas vidas salvas, regeneradas, e também agora vão compartilhar desse mesmo evangelho, dessa mesma bênção, aquilo que nós recebemos, nós compartilhamos, levamos a palavra do Senhor. Segundo, o Senhor não nos mandou ir fazer milagres. Não, nós não devemos ter essa preocupação. Não tem essa ordem, vá por todo mundo fazer milagre, não. A ordem que Ele nos dá é de ir promover o seu reino. Não é de promover a nós mesmos, mas ensinar a sua palavra, o evangelho das boas novas. E se Ele quiser, se for do agrado dEle, Ele pode promover sinais e maravilhas no meio da igreja. Mas o nosso papel é o ide, o nosso papel é o sair, é o viver com Ele e para Ele. E quando nós fazemos isso, quando nós entendemos essa realidade e nos colocamos nessa disposição, nós iremos ver os sinais de Deus que vão acontecendo dia após dia. Deus quer usar a igreja
Deus chamou a igreja para ser usada nesses dias. Cada um de nós, os servos do Senhor, fomos chamados pelo Senhor para fazer o ID do Senhor. E por meio dos nossos passos, o nome do Senhor vai sendo glorificado. E quando necessário for, o Senhor vai usar os seus servos para curar, para restaurar famílias, para cuidar dos órfãos, para cuidar de viúvas, para ser instrumento nas mãos do Senhor, para a glória do seu nome. Somente para a glória do seu nome. O seu poder se manifesta em formas maravilhosas, se for da sua vontade. Amém. E se não for, devemos permanecer no propósito. Se Ele não nos usar com sinais e maravilhas, devemos permanecer proclamando a salvação por meio de Cristo. Devemos continuar, não devemos ficar olhando, mas o irmãozinho vai e Deus usa ele, por que Deus não me usa? Não importa. Deixa o irmãozinho ir e ser bênção de Deus, vai tu. O que te importa? O teu irmãozinho. Qual é o teu chamado? Para onde Deus mandou você ir? O que Deus tem inquietado o teu coração? E eu costumo dizer lá na congregação, aquilo que mais nos incomoda na nossa casa, aquilo que mais incomoda nessa igreja, para você que é membro atuante aqui, que está sempre nessa igreja, está sempre nesse lugar, aquilo que mais te incomoda é porque é aquilo que Deus está chamando para você fazer diferença. Se Deus está te incomodando com algo que não está acontecendo, é porque Deus está incomodando você, para que você diga, eis-me aqui. Não para julgar os que estão fazendo, mas para ajudá-los. Sendo simples, humilde, ouvindo, observando, criando o teu caminho entre os teus irmãos e fazendo a vontade de Deus, ajudando aqueles que precisam. Às vezes a pessoa que está na frente, ela não é tão capacitada para ter o ministério que você acha que essa igreja poderia ter. Às vezes não é. Mas aí você pega e diz, mas eu sou. Aí muitas vezes você chega lá querendo mudar tudo. Chega de cabecinha baixa. Observa, ajuda, caminha. Na caminhada, vai colocando, vai ajudando. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E você vai ver que Deus vai te usar. E se for da vontade de Deus, você pode ser a futura pessoa que vai estar na frente desse ministério. Desse trabalho que hoje tanto te incomoda. E talvez lá você vai perceber como é difícil. Porque na boca tudo é fácil. Na boca a gente faz tudo. A gente pode tudo. Mas na hora de fazer, a gente vê as dificuldades. Então vá com humildade. Mas faça a obra do Senhor. Não deixe de fazer porque outro está fazendo. Não. Nós não somos concorrência. A igreja do Senhor não tem concorrência. A igreja do Senhor, ela está aqui para ser bênção na vida das outras pessoas. Se alguma coisa está gerando no teu coração concorrência com teu irmão, você está errado. Você é para somar com o seu irmão. Você é para ser bênção junto ao seu irmão e servir junto. E abençoar o teu irmão. A glória não é para o teu irmão, a glória é para Deus. Nem é para tu, é para Deus. Toda glória é para Deus. Quando a gente não está preocupado com a nossa glória, a gente ajuda o outro e nem quer o status. Status, deixa aí. Não conta, não vale. E dessa forma Deus nos usa e nos faz alcançar grandes bênçãos. Grandes bênçãos. Quando nós não estamos preocupados com a nossa autopromoção, mas sim com o reino de Deus, com a glória de Deus. Terceiro, na proclamação iremos encontrar diversas reações. Admiração pelas obras de Deus e em nós e por meio de nós. E também opositores que querem nos calar, nos impedir de seguir e nos distrair. Queridos, eu já me peguei como opositor do reino. Eu já me peguei como opositor do reino. Porque eu estava na situação de criticar o que estava acontecendo com outros. E não de querer ser bênção na vida do outro. E eu percebi que ali eu estava sendo um empecilho. Que eu estava orando até para que Deus
fizesse algo contra o meu irmão que estava fazendo algo. Misericórdia, misericórdia. Nós vamos encontrar muita situação na obra. E muita dessa situação vão estar em nosso coração adoecido. Muitas vezes o problema não está no outro. Muitas vezes o problema vai estar em nós mesmos. O diabo, essa frase não é minha. O diabo, ele não pode destruir o povo de Deus, ele não pode destruir a igreja, mas ele pode nos distrair. E uma das maneiras de distrair que ele tem usado na igreja é querer a nossa autopromoção, é querer que o nosso nome seja engrandecido, seja notado, que as pessoas falem bem de nós. Então nós não precisamos disso. Não precisamos. Nós precisamos servir, nós precisamos colocar o nosso coração na obra de Deus. Se agradar a Deus de fazer você conhecido, grande, amém. Se não, seja um com o Senhor. Seja um com teus irmãos. Não se preocupe. Alguns vão ser chamados para ser como Estevão, que foi apedrejado até a morte. Mas no coração dele, na visão dele espiritual, ele olhou ali e viu os céus abertos, porque o Senhor estava de braços abertos para recebê-lo. Então, que nosso coração não esteja preocupado com tais coisas, mas esteja voltado para servir o Senhor sempre, todo dia, como o Senhor nos chama para ser seus servos. Irmãos, nada deve paralisar a obra de Deus. Nada deve paralisar você. Não se deixe distrair com esse mundo, com as coisas desse mundo. A palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 16, verso 18, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor é permanente, ela continua, ela vai sempre avançar, ela não para. Não venhamos nós estar sendo freios, olhando para nós mesmos, para o nosso ego, mas venhamos estar na disposição de servir, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o nosso nome não vai ser alavancado. Não, a glória é de Deus. Toda honra e toda glória deve ser dada somente ao Senhor. Meus irmãos, hoje somos nós, eu e cada um de vocês, cada um de nós aqui como igreja do Senhor, somos chamados pelo Senhor para anunciar o evangelho do reino. Somos nós que devemos estar proclamando a salvação. Mateus, ainda no capítulo 16, verso 24 a 27, ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então nós não precisamos da glória dos homens, do aplauso dos homens, do ser anunciado pelos homens, mas o que nós precisamos é continuar fazendo, continuar dizendo, Senhor, eis-me aqui, mesmo que ninguém te veja, mesmo que você não seja notado, se coloque na disposição de servir, seja o primeiro a chegar, seja o primeiro a doar, seja o primeiro a olhar para as necessidades, seja o primeiro a contribuir, seja o primeiro a ser bênção. Não queira isso para ser aplaudido, mas faça isso porque o Senhor fez. Ele se entregou por nós e nós nos entregamos pelos outros. Para encerrar, nós fomos criados para a eternidade. O nosso coração, ele pulsa para a eternidade. Mas quando não estamos rendidos aos pés de Cristo, tendemos a achar que a eternidade é no aqui e agora. E nos entregamos a confiar no poder do dinheiro, do conforto. Não sabemos lidar com o sofrimento da perda. Meus irmãos, andando com Cristo, nós estamos semeando a nossa vida, que vai se esvaziando pelo caminho. Para que brote a vida de uma semente, é necessário que primeiro ela morra. Nosso apego a este mundo só nos leva a uma ilusão, a uma confiança
que não é confiável, uma triste vida construída na areia. Mas em Cristo, eu e você estamos construindo na rocha e não seremos abalados, seremos inabaláveis. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sei que já passei do tempo, mas quero deixar como lição de casa. Leia o Salmo 40, um salmo de oração, de clamor pelo socorro. O Senhor que firma os nossos pés na rocha, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos abençoa, o Senhor que cuida de nós. Tudo que temos vem do Senhor, em tudo dependemos do Senhor. Que Deus nos abençoe.